relacionado aqui ao envelhecer com saúde. Rosimar. Muito bem, né? Esse tema é importante, inclusive aconteceu aí na minha família, né? Minha sogra, ontem, ela disse que tropeçou com a sandália, né? Segundo ela disse, caminhando aí na rua, próximo ali do Liguizarbe, acabou tropeçando, a sandália enganchou e ela caiu. Mas será que, doutor, não é já essa questão do equilíbrio, né? Que facilitou também a queda dela, acabou se machucando, né? Mas isso eu acho que cabe aí no tema, né? Certeza. Será que se ela tivesse 20 anos, teria caído? Essa que é a pergunta, né? Então, várias alterações podem podem ter como via final, como consequência comum, o desequilíbrio, a tontura e a queda, assim, como consequência. Nesse caso, Rosivan, teria que ver, será que está enxergando bem? Será que a visão dela conseguiu ver e estava enxergando bem? O calçado era adequado? Você falou que a sandália, não sei qual tipo de sandália, se o solado é antiderrapante, se é uma sandália com que amarra atrás, né, que seja mais firme. Será que ela planejou andar por um local irregular? O idoso ele tem que saber por onde ele vai andar. Se ele anda por lugares irregulares, o risco dele tropeçar e cair é maior. Será que ela está em dia com a força nas pernas? Será que ela tem alguma deformidade no pé que facilite essa queda? A artrose dá muita deformidade nos pés. Será que ela tem algum problema no labirinto e isso tenha facilitado a tontura? Então veja que são inúmeras as causas que podem precipitar um distúrbio da marcha, um distúrbio do equilíbrio em pacientes idosos. Em virtude disso, Geraldo, a consulta com o paciente idoso, ela tem um dos pilares da consulta é essa avaliação da marcha e do equilíbrio. A gente faz alguns testes, coloca o paciente para andar 3 metros, observa se a marcha dele, a distância de um pé e outro está adequada, se a base está alargada ou se está curta, se o passo está curto, vê o tempo com que ele faz esse movimento, vê como ele se levanta, vê como ele dá, ele retorna. Tudo isso é uma avaliação de marcha, de equilíbrio, e a gente avalia também o risco de cair. Na consulta também, a gente pergunta sobre a visão dele, pergunta quais são os medicamentos que está usando, o famoso teste da sacola. Isso assim, já rastreia algum medicamento que possa estar dando tontura ou desequilíbrio. Pergunta sobre doenças do labirinto, se ele tem algum tipo de vertigem, se o mundo roda, ou se quando ele fica em pé tem uma sensação de desmaio, de desfalecimento, ou se quando ele muda de posição sente uma tontura que dá e passa. Então, essa avaliação é em virtude de ser muito prevalente transtornos de equilíbrio no paciente idoso. E isso gera uma consequência imediata, que é o risco de cair. E o risco de cair está associado a um risco, é um divisor de águas. O paciente, quando cai, quando ele não fratura, ele fica com medo intenso de andar novamente, e aí ele se limita, não quer mais andar. Quando ele cai, ele pode ter, metade deles evoluem com dor crônica, fica com dor em algum lugar em virtude da queda. Então, os transtornos da marcha e do equilíbrio trazem uma piora na qualidade de vida, deixam o paciente com uma atividade menor, já que ele é tonto, ele é desequilibrado, ele já anda menos, e isso vai piorando a questão da inatividade dele, além da questão da queda e da tontura. A queda, inclusive, semana dessa eu escutei uma pessoa falando, eu caí aqui, sofri uma queda, e depois daquele dia que eu sofri a queda, eu não consegui mais recuperação, ficou dolorido, ficou doendo. A queda tem esse lado peculiar para o idoso, no caso? Tem. Ele sofre a queda hoje, mas dias depois ele não consegue recuperar totalmente como uma pessoa nova? A queda não é só a fratura, né? A gente diz que o idoso, quando cai, quando ele não se esbagaça, ele fica com alguma sequela, né? Quando ele não morre, quando ele não faz uma fratura de crânio ou faz uma fratura de fêmur, e nas consequências da fratura de fêmur, no intraoperatório ou no internamento, ele faz uma embolia, quando ele não faz uma pneumonia e morre,
Quando ele não tem, ele fica com alguma sequela. A mais comum delas, como eu falei, a dor crônica, né? Ele fica com dor em algum lugar. Depois, boa parte dos idosos fica com esse sintoma de dor crônica. Outra parte fica com o que a gente chama de transtorno fóbico pós-queda. Esse ciclo da queda, que vai desde o desequilíbrio, que a gente apontou várias causas, a própria queda, o que aconteceu, onde arranhou, onde é que está doendo, e o pós-queda, né? O pós-queda cursa com esse medo intenso, a pessoa realmente, na maioria das vezes, não é a mesma pessoa, independente do tamanho da queda, independente se é uma queda gigante ou se ele só escorregou e ali, ele, como a gente diz aqui, ele amunhecou, ele amorteceu a queda, ele vai ficar com medo de cair. Isso é um transtorno, é uma consequência da queda que, como eu disse, faz parte desse divisor de águas. Para a gente reabilitar isso, a gente precisa de fisioterapia, precisa de medicamento, muitas vezes precisa de outras terapias, precisa às vezes de corrigir alguma coisa cirurgicamente para que ele possa voltar a perder o medo de andar e não fique dependente, porque o grande problema é ficar dependente. A pessoa que não consegue sozinho andar, ela fica dependente de outras pessoas, e esse não é o objetivo de viver muitos anos. A gente precisa viver muitos anos, mas com qualidade, com independência. A ideia é essa, viver sofrendo também não tem muito sentido. Então sim, Geraldinho, a pessoa quando idosa, quando cai, ela geralmente tem sequelas, sejam da própria queda, um arranhão, ou uma fratura, ou uma dor porque machucou, seja por causa da circunstância da queda, ele desenvolve um medo de cair desproporcional, e que incapacita esses pacientes para andar de novo. Quem aqui não conhece uma pessoa que sofreu uma queda, um idoso que caiu e que depois daquela queda ele não conseguiu mais andar? Ficou com medo de andar, ficou isso. Eu sempre digo às famílias, quando isso acontece, eu digo, olha, a hora da gente mais investir é agora. Se tiver alguma reserva financeira, é a hora de investir agora com o fisioterapeuta, porque senão ele vai ficar dependente. E aí, dependente, vai depender de outras pessoas, a família vai precisar mudar hábito. Então é a hora que a gente tem que canalizar todas as energias nesse momento que ele está pós-queda, que é quando a gente tem mais sucesso. Se deixar para tratar depois de 2, 3 meses, que ele caiu e não está conseguindo mais andar, é mais complicado ainda. O senhor teria uma dica ou dicas específicas aí para passar aqui para os ouvintes, para os idosos, que tem uma relação direta com distúrbios de equilíbrio da marcha? Tem. Primeiro, não minimizem a visão. Se você não enxerga bem, você tropeça num obstáculo qualquer. Então, está em dia com seu exame de vista. Depois, evite automedicação ou evite de dizer ao seu médico que você, depois daquele medicamento, está sentindo alguma tontura. Isso pode facilitar quedas. Então, medicamentos é uma causa de tontura. Inatividade. Idoso parado é idoso que, se não está doente, ele vai adoecer. Ele vai perder massa muscular, ele vai começar a mudar a fisiologia dele, a forma como o organismo funciona, e ele vai ter consequências também no equilíbrio e na marcha. Então, se movimentar. Eu não consigo fazer uma caminhada, uma corrida, uma piscina. Não, em casa mesmo você tem que se exercitar, tem que se mexer. Evitar ficar o tempo todo parado, deitado numa rede, porque isso vai tornando a pessoa mais dependente ainda. Vai perdendo massa, vai amofinando, como a gente diz. Então, se movimentar, tá em dia com o exame de vista, percebeu que tem algum problema de tontura. Não, é uma tontura que quando eu levanto, dá e passa, já faz tempo. Mas essa tontura, ela pode, no momento que você precisar ir no banheiro com mais rapidez, você cair, você tropeçar. Então, tem algum problema de tontura, seja aquela que o mundo roda, seja aquela que é tipo um desequilíbrio nas pernas, seja aquela que o paciente já buscou tratar e não conseguiu de jeito nenhum, a gente precisa abordar essa tontura. Então, também
enxergar alterações no próprio organismo. Será que eu tô tendo tontura? Essa tontura eu sempre tive, ou minha mãe, ou meu pai sempre teve, eu nunca me preocupei com isso. Lembre-se que tontura leva a queda, queda leva sequela, quando não a morte. Isso são as observações que o paciente deve ter com ele, ou a família deve ter com ele. Tem as observações ambientais, que eu vou falar aqui para prevenir quedas. Uma outra observação, tá andando muito lento, tá percebendo que tá perdendo força, tá perdendo massa muscular, a batata da perna tá ficando mais fina, tá descaído, como a gente diz aqui, pouca massa muscular, pouca força. Quem mantém a gente em pé são os músculos e os ossos. Então, se você tem pouco músculo, você vai ter menos forças, menos estabilidade, mais risco de desequilibrar. A sarcopenia, a perda de massa muscular, é um fator de risco para quedas. Então, tá em dia com atividade física. Alimentação, essa história, não, tá comendo pouquinho, vai desnutrindo, perdendo peso, pode desembocar numa queda. A desnutrição é um fator de risco para perda de massa muscular, para perda de reflexos. Então, se alimentar bem faz parte também, Geraldinho. É uma dica que os idosos precisam. Então, em geral, ter cuidado com observar o que pode estar se passando para levar para o médico e não minimizar. Alterações da marcha, do equilíbrio, isso leva a sérias consequências psicológicas. Tá o quê? No seu Instagram tá sem som, alguém falou aqui. Ih, rapaz. Vou ligar aqui de novo. Agora vai. Então, peraí, vou ligar aqui o bicho de novo. Acho que esse microfone. Elas estão dizendo mesmo. Teria aqui o raciocínio do Dr. Beliz, mas foi só para avisar ele que no Instagram dele tá sem som, né? Eu acho que o pessoal deve estar falando aí também. Aqui que tá sem o Bluetooth ligado aí realmente. Agora eu vou ligar. Ver se chegou o som aí. A turma vai. Bom, então. Tem algumas perguntas aqui também. Quando o senhor concluir o raciocínio aí, eu só concluir, além das observações sobre o próprio indivíduo, as pessoas também terem em mente que alterações no ambiente, seja obstáculo, fio no meio da casa, sandália, sapato, não tem som, não tá tendo jeito não. Eu vou deixar aqui. Pode mandar as perguntas. Vamos lá, tem Geraldo Oliveira, pergunta dos nossos ouvintes. Eu vou trazer logo a de José Lopes, que ele participou também aqui, eu acredito que é sobre o assunto. Aí já eu tenho outra pergunta escrita. Alô, José Lopes. Doutor Beliz, boa tarde. Aqui é José Lopes. Eu tenho 66 anos. Aqui uns 5 anos atrás eu sentia, às vezes, aqui do lado, que chamam. Aqui eu encaixo, vamos falar assim, na linguagem, eu encaixo da coxa com aqui as laterais do bumbum. Às vezes eu sinto uma dor forte, trava, e eu tô um pouco puxando da perna. O senhor acha que isso deve ser o quê? Me dá uma pista para eu procurar um médico? Às vezes eu ainda ando de moto, aí trava, precisa eu parar a moto e esticar a perna, com aquela dor que dá assim, no encaixe da coxa com a bacia. Na parte lateral, não por dentro, é na lateral. Na parte lateral, não por dentro, é na lateral. Ele falou do encaixe do quadril, a região coxo-femoral, né? Liga o fêmur com o quadril. Essa região tem várias estruturas, né? Aí tem osso, tem cartilagem, tem tendão, tem músculo. Mas o que assim, causa mais dor nessa região são as alterações das articulações, né? Essa articulação coxo-femoral e outras articulações aí menos assim, faladas, elas causam dor. O que é a artrose? É o processo de desgaste, né? O fêmur, ele é coberto ali com a cartilagem, aquela parte lisa, e aí com o tempo aquele desgasta e começa a inflamar e dar dor. Isso pode ser uma causa. Pode ter também alterações nos tendões daquela região, ou mesmo na bursa, está inflamado os tendões, a bursa, não só a articulação. Então, via de regra é dor relacionada a osso, músculo ou tendão, osteoarticular. A dica que eu recomendaria, se ele estiver acima do peso, é perder peso. Menos carga nessa região, menos dor. Depois, buscar um médico que possa
investigar e conseguir fechar o diagnóstico. Não adianta só a dor, tomar remédio para dor e sem saber qual é a causa, não. Às vezes uma infiltração, às vezes um procedimento cirúrgico, alguma outra, ou mesmo só o fortalecimento da região com pilates ou academia podem resolver o problema. Então, dor nessa região aí tem uma prevalência de artrose, a chance de ser artrose, o desgaste da articulação e a inflamação é bem alta, e a recomendação é perder peso, buscar o diagnóstico definitivo e tratar essa causa geralmente com medidas não medicamentosas, se é o paciente idoso. Tem mais uma pergunta aqui. Doutor, tenho 63 anos, 86 quilos e sofri um escorrego na cozinha. Abri escala. Não fraturei nada, mas tive uma contratura muscular, que até hoje não me recuperei. Fiz fisioterapia, mesmo assim dói muito na parte superior da coxa. Quando apresso o passo, sinto a falta de força. O que devo procurar? Primeiro que tem que ter em mente que os pacientes que quando caem, os idosos quando caem, metade deles caem novamente no mesmo ano. Essa queda não foi por acaso. Será que uma pessoa nova cairia dessa mesma circunstância? A gente tem que entender os reflexos, o músculo, a estabilidade, a visão, tudo isso faz parte. Então, caiu, realmente, se fosse uma pessoa mais nova não teria sido a mesma queda ou não teria caído. Então, observa, saber que em um ano, metade das pessoas que sofrem queda, pessoas idosas, elas vão cair de novo. E 1/3 desses pacientes fraturam, né? Isso é uma incidência alta. Então, se preparar ou fazer com que você entre na estatística dos outros 50%. Uma das causas que eles caem são as consequências. Por exemplo, ele teve uma contratura, ficou com dor, e isso aumenta o risco dele cair de novo, entendeu? Então, contratura muscular, geralmente o tratamento é conservador, é gelo, repouso e fisioterapia, é conservador, se for a contratura somente. Mas se já tem algum tempo e aí continua com dor, continua com sintomas, o ideal é fazer uma avaliação mais, como é que eu posso dizer, mais integral, né? A geriatria, ela tem essa como é que eu posso dizer, não é vantagem, mas ela tende a diminuir a necessidade de o paciente ir para vários especialistas. Tem uma dor na coxa, vai para ortopedista, um dia não dormiu, vai para o psiquiatra, outro dia a pressão subiu, vai para o cardiologista. Então a gente é especialista nas patologias mais comuns dos idosos. Então, às vezes, a gente diminui a necessidade dele ter que ir para vários especialistas. Aí a gente avaliaria a queda, mas nessa parte da contratura, nessa parte de dor, isso aí realmente a ortopedia, a fisioterapia, a reumatologia podem ver melhor. Mas vale o lembrete, caiu, o risco de cair é enorme. E o risco de cair e fraturar é bastante grande. E não pensem que é só a fratura. As pessoas também têm que pensar que tem as consequências da queda. Inclusive o medo de andar novamente pode alterar o equilíbrio e facilitar ele cair novamente.